Um dos maiores problemas que enfrentamos quando viajamos para o espaço é o atrofiamento dos músculos enquanto estão em microgravidade. Os astronautas na Estação Espacial Internacional têm de se exercitar várias vezes por dia, para manter a força óssea e muscular. Mas existe uma alternativa? Podemos criar gravidade artificial? Tenho certeza de que você já viu essa ideia antes em filmes como 2001, Uma Odisseia no Espaço, onde a estação inteira gira. Para criar gravidade artificial, as pessoas dentro dela podem andar confortavelmente, assim como na Terra isso acontece devido à força centrífuga. Alguns cientistas falam que usar a força centrífuga para criar gravidade não é possível, o que não é realmente o caso. Vamos ver por quê. A NASA desenvolveu essa centrífuga imensa para testar a possibilidade de gravidade simulada nos anos 60. Aqui, estamos olhando do ponto de vista inercial, o que significa que apenas estamos vendo a partir de uma perspectiva externa, e podemos claramente ver que não existe uma força puxando este cara para fora, é apenas inércia levando ele para frente, e o piso que ele está andando é o que provê a força centrípeta para evitar que ele saia voando. Mas o que acontece se o nosso ponto de referência se move juntamente ao astronauta? Isto é chamado de um ponto de vista rotativo, ou um ponto de referência não inercial. Para ele, o resto do mundo é que se mexe, e ele está parado. Neste ponto de referência, a força centrífuga é absolutamente real e mensurável, empurrando ele para baixo exatamente como a gravidade. A única coisa fictícia é a percepção dele de o que está causando isto. Isto ocorre porque, em física e engenharia, nós temos que balancear as forças. O sistema precisa estar em equilíbrio. A terceira lei de Newton diz que para cada ação há uma reação igual e oposta. Então, se a força centrípeta existe nesse referencial, deve haver juntamente uma outra força empurrando ele para fora. Esta é a força centrífuga. E quando o momento de rotação para, ela simplesmente desaparece de novo. Então, se funciona tão bem, por que ainda não lançamos nenhuma estação giratória? Bom, o problema é o tamanho. Para fazer isto de forma prática precisaríamos de uma nave massiva, o que seria muito caro para pôr em órbita. A aceleração que seu corpo experimentaria é diretamente proporcional ao raio e à velocidade da estação espacial. Podemos calcular a gravidade que a Estação Espacial de 2001, Uma Odisseia no Espaço, geraria com uma matemática bem simples. A estação V tinha um diâmetro de 300 metros e girava em seu eixo uma vez a cada 60 segundos. Isso faria com que sua gravidade fosse mais ou menos igual à da Lua. Para que pudéssemos ter uma gravidade similar à da Terra, ela teria que girar uma vez a cada 24 segundos. Se fossemos transformar isso em um tamanho realista, digamos, o mesmo tamanho da Estação Espacial Internacional, ela precisaria rodar uma vez a cada 10 segundos. Isso seria provavelmente muito desorientador. O outro problema que enfrentamos em estações menores como esta, é a aceleração gradiente que você experimentaria. Porque a aceleração é diretamente proporcional à distância do centro rotacional, sua cabeça iria experimentar menos gravidade artificial do que seus pés. Isso faria com que o sangue corresse para eles, que nem quando rodamos um balde de água. Esse efeito diminuiria em estações maiores. Então, para fazer uma estação prática, com gravidade artificial, ela teria de ser muito grande, o que é simplesmente muito caro. Além disso, a Estação Espacial Internacional é mais valiosa para nós como um laboratório para testar os efeitos da microgravidade. Mas e se o dinheiro não fosse um problema? O que precisaríamos para colocar uma estação como Elysium, construída para os muito ricos como uma escapatória da Terra, em órbita? Elysium excede o tamanho da estação V, medindo cerca de 60 km de largura, e é estimado que pesa cerca de 1 milhão de toneladas. SpaceX pode atualmente lançar 1 kg no espaço por mais ou menos $2.720, usando o foguete Falcon 9. Isso vai ser reduzido para mais ou menos $1.650 por quilo quando eles lançarem a variação pesada no final do ano. Mas seriam necessários 18 mil lançamentos para trazer as 1 milhão de toneladas para a órbita baixa da Terra. Isto custa $1,65 trilhão apenas para trazer os materiais de Elysium para o espaço com nossa tecnologia atual. Então temos que nos preocupar com os custos de materiais e engenharia que existem ao construir algo assim. Isto é muito mais difícil de calcular, mas podemos pegar algumas pistas da Estação Espacial Internacional. Estima-se que ela custou cerca de 150 bilhões no total. Foram 36 voos orbitais, a um custo de 1,4 bilhão cada. Para levar todo o material isso totaliza $50,4 bilhões. Então os custos de lançamento foram 33% do custo total.
Uma estimativa conservadora colocaria Elysium a 5 trilhões de dólares, mas existem meio milhão de pessoas a bordo de Elysium então, se os custos fossem rateados entre todos, seriam cerca de 10 milhões para cada, o que não é muito e, além disso, os preços das viagens espaciais estão destinados a reduzir em um futuro próximo. Nós temos materiais fortes o suficiente para construir algo assim. As forças em Elysium seriam similares às da Estação Espacial Internacional, além do estresse adicional criado pela força centrípeta e pela força centrífuga. É interessante também notar que os designers de Elysium tomaram nota disto. O estresse em uma estrutura rotativa como esta iria decrescer à medida que você se move para longe do centro rotacional. Isto significa que seria necessária uma estrutura mais forte à medida que você chega próximo ao centro. Isto claramente influenciou o design com estes raios. Mas encontramos problemas uma vez que vemos que não existe alumínio suficiente no mundo para construir esta coisa. Precisaríamos de, no mínimo, 10 anos de toda a produção mundial de alumínio apenas para construir a estrutura. E isto causaria um enorme aumento no custo do material. Uma alternativa seria buscar estes materiais do espaço. Isto reduziria muito os custos de lançamento, e existe muito material metálico na Lua ou em asteroides próximos, então essa tecnologia é definitivamente possível. Nossas únicas barreiras são os custos e disponibilidade de material. Algo do tamanho da estação V seria facilmente possível. Quem sabe, talvez estejamos viajando para o espaço como turistas em um futuro próximo.